Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem eu não cumprimentei ainda, seja muito bem-vindo. Você que está em casa também, você é muito bem-vindo. Se você está nos assistindo agora ou em qualquer outro momento, você também está em casa. Você é e está em casa, né? Nós já aprendemos isso, né? A gente não precisa de uma coisa ou outra, não. Ah, porque eu aprendi que eu sou casa. Velho, você está em casa, tá tudo certo. Fique em paz. Então você é muito bem-vindo à sua casa e você é casa de Deus. Irmãos, eu quero dar uma continuidade a uma série de conversas que a gente teve aqui desde quando a gente começou a falar sobre o reino do Messias, né? Então a gente falou sobre o reino do Messias, a gente falou sobre sobre reconciliação e também sobre crer é pensar. E o que eu estou fazendo, né? Desde da última semana, quando eu falei sobre o crer é pensar, eu estou tentando mostrar para vocês aonde a gente está chegando nessas conclusões, né? Eu estou fazendo um caminho, né, meio que pedagógico, assim, para mostrar a vocês da onde que a gente vai tirando as conclusões que a gente está tirando aqui. Então, hoje eu gostaria de falar sobre duas coisas. Eu vou dar ênfase mais em uma coisa hoje, né? Que eu vou falar sobre o zelo e a conversão em Paulo. Eu vou dar mais ênfase no zelo, porque hoje é dia de ceia, então a gente também tem ceia. A gente não vai fazer um estudo muito profundo sobre a conversão de Paulo, não. A gente não vai entrar no mérito do tempo que ele fica em Damasco, a experiência que ele tem lá e as várias possibilidades, mas a gente vai falar sobre o zelo. Por que eu decidi falar sobre o zelo em Paulo hoje? Porque geralmente, quando a gente fala sobre zelo, naturalmente estamos falando sobre uma coisa boa. Sim ou não? Sim ou não? Quando você fala assim, essa pessoa ela é zelosa, né? Seja com a casa, ou seja com a palavra de Deus. Em qualquer momento que a gente vai falar sobre o zelo, de forma primária, o que a gente vai dizer? Isso é bom, isso é legal, isso é uma coisa importante. Mas é engraçado que se você ler, por exemplo, nós vamos ler Filipenses capítulo 3. Eu vou ler só um pedaço do versículo, mas a gente vai ler o texto todo. Mas se você só ler esse pedaço do texto, você já deveria fazer uma pergunta. Uma leitura atenta a esse texto deveria fazer uma pergunta para o texto. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 6, ele vai dizer assim: enquanto ao zelo perseguidor da igreja. Uai, que zelo bom é esse? Como é que funciona isso? Enquanto ao zelo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Vamos ler tudo lá agora. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele está falando sobre a verdadeira justiça. É o tema que Paulo está tratando aqui em Filipenses. Ele vai dizer assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é uma segurança para vocês. O que Paulo já está dizendo aqui? Ele está tratando com a igreja de Filipe afirmações que ele já fez. Tem uma história muito engraçada. Não sei se ela é tão engraçada, mas ela é verídica mesmo. Aconselhamento pastoral e mentoria pastoral é legal, que dá para a gente muita história, né? A galera da célula escutou muita história hoje. Ai, pastor, é verdade, como é que é isso? Como é que é aquilo? Mas é engraçado que teve um pastor amigo que mentoreava a gente, ele falou assim que uma vez o filho de um pastor de uma igreja lá, né, em São Paulo, ele virou para o pai dele e falou assim: pai, eu quero sair da igreja. Essa igreja foi a igreja que eu cresci, que eu fiz tudo. O filho dele era líder de louvor na igreja. Eu prego na igreja, eu cresci nessa igreja. Pai, eu quero sair da igreja. Ele falou assim: filho, mas por que você quer sair da igreja? Ele falou assim: pai, porque o senhor só tem uma mensagem. O senhor só prega uma mensagem. Ele falou: filho, você tem
30 anos, como que eu só prego uma mensagem? Eu já peguei nessa igreja de Gênesis e Apocalipse o tempo inteiro, eu já fiz vários tipos de sermões, vários tipos de mensagens, de temas. Ele falou, pai, o senhor só tem uma mensagem. Eu ouço, dentro de tudo que o senhor fala, existe um único tema por trás de todos os temas que o senhor coloca nas mensagens. E esse filho decidiu sair da igreja, e saiu mesmo, e foi para uma igreja, e ficou lá durante 4 anos. E aí, esse pastor contando, ele falou, o filho voltou. Ele falou assim, pai, eu quero voltar para a igreja, depois de 4 anos. Aí ele falou assim, agora que eu não entendi nada mesmo, filho. Há 4 anos atrás você saiu da igreja porque você falava que eu só pregava uma mensagem. E agora você está voltando, por quê? Ele falou assim, porque na igreja que eu fui, o pastor não tinha uma mensagem. A grande verdade, irmãos, é que se toda mensagem que pregamos, o que Paulo está dizendo aqui é isso, pode parecer ser as mesmas coisas, de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim estar repetindo para vocês. E é uma segurança para vocês, porque se toda mensagem que a gente pregue, ela não estiver encharcada e perpassando pelo evangelho de Jesus, ela pode ser muita mensagem, mas ser mensagem nenhuma. E é isso, geralmente, que as pessoas sentem falta. Não é sentem falta de uma mensagem, é sentem falta de estar ouvindo alguma coisa e não estar ouvindo nada ao mesmo tempo. Sabe? Aquele negócio do solo de guitarra, os músicos amam isso. Sabe aquele solo de guitarra, o cara virtuoso? Dá nota, fala e não fala nada? Aí você escuta um solo de um guitarrista, quer saber se ele é bom? A pessoa continua cantando a música assoviando, ele assovia o solo de guitarra. Por quê? Ele continuou cantando a música, com a melodia diferente, mas ele continuou na mesma entoada. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Pode parecer ser a mesma coisa, mas isso é importante. Fiquem atentos a essa mesma repetição que eu estou fazendo. Cuidado com os cães. Paulo é legal, né? Ainda bem que é Paulo que está falando, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Quem que ele está tratando aqui? Com essa galera do judaísmo que está querendo legislar de novo sobre a vida das pessoas, e a circuncisão já acabou, eles estão querendo trazer a circuncisão para o lugar de novo. Gente, interessante a linguagem de Paulo aqui, ele está chamando essas pessoas de cães. Essas pessoas, né, aqui, esses religiosos que querem trazer a circuncisão para esse lugar de novo. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Olha aí, isso aqui é Paulo começando a dar carteirada, viu? Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha as evidências na vida dele. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos começar a nossa conversa. Por quê? Quando Paulo, ele está dando essa carteirada aqui, viu, gente? Ele está dando uma carteirada mesmo. Paulo faz isso em algumas cartas dele, tá? Quando ele vai falar lá que ele é apóstolo, que ele não é enviado por homem, é reconhecido por homem, ele está falando, cara, eu não preciso do reconhecimento de vocês. Sou enviado por Deus e isso me basta. A gente estava tratando ali no livro do Timothy Keller, né, sobre a segurança, tanto que lá no livro Ego Transformado ele vai usar um exemplo de Paulo, né, lá de Coríntios. Mas o que Paulo está falando? Cara, eu tenho doutorado nisso, eu sei do que eu estou falando. Eu tenho isso na vida, tenho as credenciais para falar sobre isso. Então, assim, escutem o que eu estou dizendo. Mas, necessariamente, quando a gente pensa em zelo, por isso que eu fiz a pergunta, nós pensamos que o zelo é algo bom. Mas como enquanto zeloso, sou perseguidor da igreja. E aí a gente precisa retomar esse pensamento que nós temos conversado aqui. Pensem comigo, quando Paulo ele está
ali no Novo Testamento, né, quando ele está vivendo a vida dele ali, pense que ele, quando ele fala que ele é fariseu tem né, uma conotação pejorativa, mas a gente já entendeu que não é pejorativo, são estudiosos da lei de verdade, estudiosos legais, está tudo certo, eles estão fazendo o trabalho deles, né? Não estou falando dos religiosos, estou falando dos fariseus que estudavam para conhecer a lei, né? Isso aí vai ser outro ponto, mas enquanto o problema deles, eles estavam fazendo o que devia fazer mesmo. Vários falsos messias vinham, eles tinham que arguir as pessoas mesmo. Então, Paulo está dando essa carteirada. Mas o que a gente precisa entender? Enquanto Paulo está vivendo, escrevendo o Novo Testamento, o que está na cabeça dele é a Bíblia hebraica, a Torá, né, o Antigo Testamento. Então, o zelo não necessariamente, ele é uma palavra que ele incluía a violência. Mas o zelo também incluía a violência. Se você abrir lá comigo, por exemplo, lá em Números, no capítulo 25, a gente vai ver que geralmente o zelo não incluía, mas os principais modelos de tipo de zelo para Paulo, ele é um cara. Paulo ele se baseia em uma tradição para entender qual tipo de zelo ele vai ter, que é essa tradição de Finéias, que está lá em Números, capítulo 25, do versículo 7 ao 13. Então, lembre-se, Paulo está sempre lendo e estudando o Antigo Testamento. Quem é Finéias? Olha quem é Finéias. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote de Arão, você viu Paulo falando lá da linhagem dele? Está vendo aqui a linhagem? Viu isso? Apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas. Pois foi... O que Finéias foi? Quem está lendo aí? Finéias foi zeloso. Não sei qual tradição, já não está vendo ali não. Finéias foi zeloso. Eu estou na NVI aqui, viu, gente? Estou na mais normalzinha aqui. Com o mesmo zelo, tendo para com eles, para que o meu zelo não o consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo Deus e fez a propiciação pelos israelitas. O que a gente está conhecendo aqui, irmãos? A gente está conhecendo essa tradição do que é ser zeloso por Paulo. O que está dizendo aqui a história de Finéias? Depois, se você tiver, né, com mais tempo, você vai ler o capítulo 24, 25 de Números, que você vai entender o que está acontecendo. Não posso me ater, senão a gente vai demorar muito. Mas o que Deus está fazendo aqui? Deus está falando para Moisés que pelo zelo de Finéias, ele foi imputado como um homem importante e como sacerdócio perpétuo. Qual que foi o zelo de Finéias, irmãos? Vocês leram comigo aqui. Qual que foi o zelo de Finéias? Atravessou o corpo de israelita e da mulher com a lança. Qual que foi o zelo de Finéias? Matar 2 pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estavam profanando, vocês vão ler lá e vão entender, o templo e as pragas tinham chegado em Israel. Então, nós estamos vendo claro aqui uma tradição que está sendo posta de tipo assim, cara, peraí. Então, quer dizer que proteger nessa circunstância aqui é bom? O Paulo também tem em mente o Salmo 106. O que diz lá no Salmo 106, capítulo 30? É o salmista rememorando essa tradição de Finéias. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 106, capítulo 30, versículo 30 e 31. Mas Finéias se interpôs para executar juízo. Olha que legal. Finéias colocou-se para executar juízo. E a praga foi interrompida.
Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado em todas as gerações. Isso é o salmista lembrando de Finéias. Estou querendo te mostrar de onde que vem essa tradição do zelo. O apóstolo Paulo, ele também tem em mente a história, por exemplo, do profeta Elias. Todo mundo conhece a história do profeta Elias, né? Com os profetas de Balaão, ali em 1 Reis 18, que ele, né, manda reunir ali todo mundo, 400 profetas, aquela coisa toda. E se você ler o capítulo 19, o que acontece? Todo mundo conhece a história, né? Elias reúne os profetas, manda eles orarem ao Deus deles lá, o Deus não faz nada, o que acontece? Elias vai lá, Deus manda fogo, acaba com tudo. E aí o que Elias acontece no capítulo 19? Ele vai responder lá a partir do versículo 10. Depois que ele sai, começa a ficar meio deprê ali, começa a fugir, o que Elias vai responder? Olha, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Qual foi o zelo que Elias teve com os profetas lá? Quantos profetas o Elias matou? Quantos? Isso aí. Qual que é o zelo de Elias? Matar os profetas. Vocês estão vendo que tem uma lógica? Por que eu estou chegando nesse ponto aqui? Eu vou começar a falar para dar a linha para vocês irem entendendo. Quando Paulo, e aí a gente vai falar sobre o zelo e a conversão do Paulo. Quando Paulo está perseguindo a igreja, gente, ele não está fazendo isso de má fé, não. Entende? Ele não está fazendo isso de má fé. Ele não está fazendo isso porque ele quer acabar com a igreja. Muito pelo contrário, a perseguição dele é a defesa da igreja. Que isso, Serginho? O que você está falando? Defender a igreja é perseguir a igreja? Depende do tipo de zelo que você tiver. Aí a gente vai chegar na conversa e vai ficar legal. Aí a conversa vai começar a ficar boa. Mas a gente ainda não vai chegar lá não, só dá um temperinho. E a gente vai voltar aqui. Então, 1 Reis 19, e o que ele vai dizer? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares. Está vendo? Ele está protegendo de quem? De quem não está sendo fiel a Deus. Está vendo? A lógica é a lógica que Paulo vai usar lá na frente. Eles não são fiéis ao Senhor. Eles quebraram os altares, eles rejeitaram as suas alianças e mataram os teus profetas à espada. Né? Eles mataram os seus profetas à espada. Eu matei eles, eu sou zeloso. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando para me matar. O Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava vendo. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo? A voz pergunta no versículo 10 e a voz pergunta no versículo 14, a mesma coisa. O que o Elias responde? Absolutamente a mesma coisa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. O que ele está fazendo, gente? Repetindo. O que Paulo falou que ele estava fazendo lá no começo? O que Paulo falou que estava fazendo no primeiro capítulo, versículo de Filipenses? Repetindo as mesmas coisas de novo para vocês. Olha o que o Elias está dizendo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou. Entende? Gente, crente tem a síndrome de Salvador. Todo mundo. Todo crente tem a síndrome de Salvador do mundo. Você não é Salvador do mundo, deixa eu te explicar. Quem salva o mundo é Jesus, viu? Só para talvez você não entendesse ainda. Quem salva o mundo é Jesus, gente. Todo crente, ele acha que ele vai salvar as pessoas. E geralmente é nesse lugar que ele é zeloso. E é geralmente nessa defesa desse lugar que ele mata as pessoas. Hoje, talvez, não fisicamente, porque está rolando fisicamente de novo, né? Mas vamos pensar que não fisicamente, tá bom. Mas está rolando, vocês estão ligados. Mas é nesse lugar que
que é o zelo que Paulo está falando ali. Então, o que ele vai dizer? Quanto zeloso, quanto a igreja, perseguidor. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O zelo dele era o quê? Perseguir a igreja. Porque ele queria matar a igreja? Não, porque ele queria defender a igreja. Isso é maravilhoso. O que Paulo poderia dizer certamente era: essa é minha vocação. Essa é minha vocação, eu tenho que tomar as rédeas e fazer as coisas acontecerem, pelo zelo que eu tenho pela palavra de Deus. Você quer ver uma pessoa agredindo uma pessoa deliberadamente, sem peso nenhum na consciência? Estou defendendo Deus. A partir da defesa que ele está fazendo de Deus, daqui para lá ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele está defendendo Deus. Ele está sendo zeloso. Ele está protegendo Deus, ele está protegendo a palavra de Deus. Dessa fala de enquanto eu estou sendo zeloso, enquanto a Bíblia, enquanto eu estou defendendo Deus, eu estou defendendo a palavra de Deus. Quando a pessoa ela se encontra nesse lugar, ela chega diante de uma pessoa e ela fala isso, daqui para lá ela pode fazer qualquer coisa. Por isso que, quando a gente estudou aqui o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, foi muito interessante. O C.S. Lewis ele fala uma coisa que ficou registrado, já repeti isso algumas vezes, vou continuar repetindo. O C.S. Lewis ele vai dizer que o que é fazer o mal, né? O que é fazer o mal? É a busca pelo bem da forma errada. Não existe guerra em nome de Satanás, gente. Ninguém fala assim, vamos fazer uma guerra aqui porque o meu Satanás vai ganhar do seu Satanás. Não existe isso. Toda guerra é em nome de Deus. Toda guerra é para proteger Deus. Toda guerra ela tem a raiz de quê? Cara, eu tenho que purificar. Esse povo está errado. Seja o judeu que está errado por isso, seja qualquer coisa que vier na sua cabeça. Esquece essas imagens mais comuns. Mas seja qualquer tipo de guerra, ela nunca vai ser em nome de algo ruim, deliberadamente. É óbvio que de uma hora ou outra você vai achar umas exceções aí, né? Claro que tem de tudo no mundo. Mas assim, de forma mais abrangente, a guerra é sempre em nome de Deus. A guerra é sempre para proteger Deus. Então, C.S. Lewis ele vai dizer isso. Qual que é o mal? É a busca pelo bem da forma errada. Irmão, se a busca pelo bem é fazer guerra, está errado. Entende? Que busca pelo bem, que é essa que mata. Como é que é isso? Que bem é esse? Bem para você que está matando, né? Porque para quem está morrendo não é legal, não. Não faz o menor sentido. Então, olha só, o Paulo ele não está fazendo isso para acabar com a igreja, para perseguir a igreja. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele quer defender a igreja. Então, pelo zelo que tem com a palavra. Então, assim, né, Deus fará aquilo que ele faça, aquilo que ele espera que Deus faça. Qual que é a lógica aqui, irmãos? Muito simples. A lógica do Paulo é proteger Deus. É defender Deus. Defender Deus de quem? De quem, nesse momento ali, é contra ele. E Paulo, irmãos, aí está o ponto importantíssimo de Paulo. Irmãos, quando Paulo está falando que ele é fariseu, que ele é hebreu, que ele é zeloso, ele está dando carteirada mesmo. O que Paulo está dizendo? Eu sei do que estou falando. Eu estudei essa lei a vida inteira. Eu passei a minha vida estudando essa lei. Ele não é um cara que ele olha para o Antigo Testamento, ele não é um cara que ele vai olhar assim, isso aqui não existe, isso aqui é mentira. A gente tem que acabar com esses cristãos porque a Bíblia é uma mentira. Não. Você precisa ter os olhos muito mais abertos com quem está falando que ela é a verdade e fazendo dela uma arma do que quem não acredita. Porque até o que é ateu de verdade, irmãos, ele não está nem preocupado com você, nem com sua existência. Ele está querendo viver a vida dele, desregrado, lá do jeito que ele quer viver. Então, na mente de Paulo, o que tem na mente de Paulo? Tem toda essa tradição, né? Então, o que tem na mente de Paulo, por exemplo? Tem um período interbíblico. Quem que é o período interbíblico? Período interbíblico, né? Ali, por exemplo, no ano 164, 167 a.C., vai ter o que a gente chama de a revolta dos Macabeus.
Isso está ali em 1 Macabeus. Macabeus, né? Não sei se todo mundo conhece, mas Macabeus é um livro que a gente chama de livro apócrifo, né? Não está no cano, mas ele é muito interessante para que a gente entenda a história. A história. E qual foi essa revolta de Macabeus, né? Ali nessa época ali, o rei, então, Antíoco Epifanes, o que ele vai fazer? Quando ele assume o reinado ali, ele começa a destruir tudo e qualquer relação que Israel tinha com a lei. O que ele começa a fazer? Ele começa a mandar queimar os livros, né? Os livros da lei, a Torá. Ele começa a fazer tudo que ele pode fazer para acabar com essa tradição, né? do judeu ali, do israelita. Então, por exemplo, ele chega até ao lugar de profanar o templo. O que é a profanação do templo? Ele leva o templo para o judeu, ele é algo sagrado, né? É algo sagrado, é algo importante. O judeu, na verdade, ele tem duas figuras nesse momento ali, né? Ele tem o templo e tem a lei. Como o primeiro templo foi destruído, e aí, né, depois do judaísmo ali do segundo templo, quando a gente fala, né, esse templo construído em Zorobabel, a gente vai ver que o judeu, sem o templo, o que ele tem? Ele tem a lei. Então é por isso que ele vai começar a ser mais legalista, porque ele já não tem mais templo para adorar. Mas nesse lugar aqui ainda, o que esse Antíoco Epifanes ele faz? Ele profana o templo, ele leva um porco, que é para o judeu um animal imundo, e mata o porco lá dentro do templo. E aí, eu vou ler aqui com vocês, 1 Macabeus, isso aí não vai estar na sua Bíblia, mas é para você entender a história, é muito importante você entender isso, porque você vai conseguir fazer as conexões comigo. Eu vou ler aqui 1 Macabeus, isso aqui é fonte histórica, irmãos. É importante você saber disso. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 19 ao 27. Matatias, quem que é esse Matatias? Matatias, ele é um sacerdote israelita, sacerdote da mesma linhagem, da linhagem de Arão, é um cara temente a Deus, um cara, assim, que quer servir a Deus. O que o Matatias faz? Ele está vendo essa profanação do templo, ele está vendo eles queimando a Torá, o que ele faz? Matatias respondeu em voz alta: ainda que todos os povos que vivem debaixo do domínio do rei Antíoco, isso aqui é 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 19, que vivem debaixo do domínio do rei Antíoco, resolvam obedecer às ordens e abandonarem a religião dos seus antepassados, mesmo assim, eu e os meus filhos e os meus parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos antepassados. O que o Matatias está falando aqui? Ainda que esse rei profane o templo, ainda que ele queime toda a Torá, todas as leis, nós vamos nos manter fiéis à aliança de Moisés. Tá? É isso que ele está dizendo. A gente vai se manter fiel à aliança. Deus nos livre de abandonar a lei e os mandamentos. Deus nos livre, nós nunca vamos abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos à ordem do rei. Não nos desviaremos em nada da nossa religião. Isso aqui é um judeu sacerdote falando, tá, gente? O que ele está dizendo? Não vou seguir o rei, não vou abandonar a religião, não vou romper com a aliança. Depois disso, depois de Matatias ter dito isto, os judeus, na presença de todos, foi até o altar pagão em Modim para oferecer um sacrifício de acordo com a ordem do rei. Quando Matatias viu o homem fazer aquilo, ele ficou tremendo de raiva e cheio de zelo pela lei. Correu e matou o homem ali, mesmo no altar. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, irmãos? O Matatias acabou de falar: a gente não vai abandonar a lei de Moisés, a gente não vai abandonar a religião dos nossos antepassados. O rapaz ouve aquilo, o que ele faz? Vai lá no altar e faz um sacrifício. O que o Matatias faz? Ele treme de raiva. Ele treme de raiva. E pelo zelo, o que ele faz? Vai lá e mata o homem no mesmo altar que ele ofereceu um sacrifício para esse Deus aqui. Em seguida, matou o oficial do rei que estava a obrigar os judeus a oferecer sacrifícios pagãos.
Então, tá vendo aqui? O rei está obrigando alguém a oferecer sacrifícios pagãos. O que o Matatias está fazendo? Matou o oficial do rei. Matatias mostrou o mesmo zelo pela lei que Finéias. O Macabeus está na mesma tradição do Números lá atrás. Finéias, na verdade, ele é esse primeiro que foi imputado a ele sobre o rei, como zeloso. Então, Finéias, ele é, na verdade, esse zelo, lá no Novo Testamento vai desaguar nos zelotes. A gente vai chegar lá. Mas esse zelo, ele é o primeiro dessa tradição de ser zeloso pela lei de Deus. Então, o mesmo zelo pela lei de Finéias tinha demonstrado quando matou Zimeri, filho de Salum. Depois Matatias foi andando pela cidade gritando o mais alto que podiam: que venham comigo todos que têm zelo pela lei e querem continuar fiéis à aliança. Irmãos, esse aqui é o mundo de Paulo. Esse aqui é o mundo que Paulo cresceu. Essa é a Bíblia que o Paulo estudou. Essa é a tradição que Paulo aprendeu. Então, bem como esses judeus patriotas, né, que são esses zelotes. O que é esses zelotes, né, gente? Isso aqui, o que significa zelote? É admirador do zelo. É uma pessoa, é um seguidor que admira o zelo que as pessoas têm. Quem são esses zelotes na tradição do Novo Testamento? São aqueles patriotas do Império Romano que querem tomar, né, da linha farisaica, que querem tomar o reino pela espada, né? Muitos vão dizer que o próprio Pedro e o próprio Paulo são dessa tradição zelota. Então, quando Pedro ele vai lá e corta a orelha do Malcolm lá, é isso que ele está dizendo. Ele está falando assim, peraí, eu estou protegendo aquilo que está acontecendo com a gente. E aí Jesus chega lá e fala assim, fica quieto, você está atrapalhando tudo. Eram essa ramificação do judaísmo do segundo templo, assim como os essênios, os fariseus, etc. Então, Paulo, em Filipenses, ele associa sua posição zelosa de seus oponentes a favor da lei com a oposição à fé aos cristãos de Filipe. Quando Paulo está dizendo assim, quanto ao zelo perseguidor da igreja, o que Paulo está dizendo é, quem age desse jeito é oposição àquilo que Cristo deixou para a gente. Quem age com essa forma, que é a forma que ele mesmo agia, é oposição. E é por isso que Paulo ele vai destrinchar aqui Filipenses. Então, a primeira pergunta, para a conversa começar, a pergunta não é se você é zeloso com a palavra de Deus. Ah, mas eu sou zeloso pela palavra de Deus. É que tipo de ação esse zelo seu vai mostrar. O que é ser zeloso? Hoje, para mim, não é só ser zeloso, né? Qualquer coisa. A pessoa fala, sou crente, sou evangélico, enfim. A pessoa fala um tanto de coisa, né? Não quer dizer nada. Ah, eu sou crente. Deus perdoe. Não sei o que isso quer dizer, ué. Não sei. Entende? Porque a gente está vivendo num mundo que o crente é uma coisa que a gente não sabe o que é, ué. Talvez só perto de mim que acontece isso. Eu sei que não é muito geral assim, não, viu, gente? Mas você não sabe o que é, você não consegue discernir. Se eu falar assim, eu sou evangélico, o que é ser evangélico? Não sei. Não sei o que a pessoa está querendo dizer. Porque, às vezes, ser evangélico para ela é uma coisa muito diferente do que é ser evangélico para mim. Entende? Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, quem é zeloso desse tipo é oposição ao zelo que Cristo mostra. Então, a pergunta seria, se você falasse comigo assim hoje, o Pedro principalmente, ele falasse assim, Serginho, eu sou zeloso pela palavra de Deus. Eu diria assim, que tipo de ação esse zelo te faz ter? Eu quero conhecer esse zelo. Eu pergunto a ação que ele tem com esse zelo. Aí a gente começa a discernir que tipo de zelo. Olha o exemplo, sabe qual que é o exemplo de zelo de Paulo, antes do Cristo? Está lá em Atos 51, Atos 7, 51 a 60. Isso aqui é o Estevão falando, tá? Ele está dizendo assim, povo rebelde, obstinado
de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Estevão falando, tá? Todo mundo conhece a história de Estevão, eu acho, né? Do qual os profetas, os seus antepassados não perseguiram. Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo. Israel, Israel, Jerusalém, Jerusalém, por que matam seus profetas? Tem alguém lembrando de alguma coisa aqui? Sim ou não? Isso aqui é o que o Estevão está rememorando, viu? O que ele está dizendo é a mesma coisa. Vocês matam seus profetas. Agora, vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei. Gente, quem é traidor e assassino aqui foi quem? Repete aí. Que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem que são esses que estão fazendo isso aqui com Estevão, gente? São os zelosos. É os que estão protegendo a lei. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considero culpados destes pecados. E dizendo isso, adormeceu. Ele morreu, né? Adormeceu é bonitinho. Seguindo o texto, Atos capítulo 8, ele vai dizer assim: e Saulo estava ali, o que Saulo estava? Consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, é importantíssimo você ter discernimento sobre isso. Desculpe. Por quê? Por que é ser zeloso? O que é ser zeloso, segundo a tradição de Finéias? Segundo aquele que lá, em Números 25, foi imputado para ele como sacerdócio. O que está na cabeça de Paulo, irmãos, o que ele está fazendo certo. Ele não está fazendo nada errado. Ninguém vai pensar, ninguém vai chegar para você e vai falar assim: eu vou matar um cristão simplesmente por matar. Ele vai falar assim: eu estou fazendo isso para o bem. Eu estou fazendo isso para o bem. Eu estou fazendo isso para proteger o outro. Muito pelo contrário, eu estou fazendo isso ainda para proteger a igreja. Esse ainda não teve o encontro com Cristo. Por isso que é importante, quando a gente fala do zelo, a gente falar da conversão de Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente pensa em conversão, na nossa cabeça geralmente está assim. O que é conversão? É uma vida desregrada, uma vida alienada de Deus, uma vida onde a pessoa está fazendo um tanto de coisa errada, um tanto de, sei lá, está fazendo o que ele quer fazer da vida, né? A ideia do filho pródigo lá, é isso que está na cabeça da pessoa. Aí a pessoa encontra com Deus em algum lugar, e aí ela muda a lógica e começa a fazer as coisas para Deus. Seja lá o que quer que isso seja na cabeça da pessoa. Mas ela muda. Isso não é a conversão de Paulo. Paulo, ele não está vivendo uma vida errada na cabeça dele.
Paulo está sendo fiel. Paulo, ele diria assim, eu sou um judeu leal, eu sou um judeu fiel, eu amo a lei do Senhor, eu mantenho a lei, eu cuido dela. E a lei para Paulo aqui, irmãos, ela não é essa religião privada igual a gente aqui, não. A lei para Paulo aqui, ela tinha a ver com tudo, tinha a ver com política, tinha a ver com lealdade, cultura, tinha a ver com absolutamente todas as áreas da vida dele. O que Paulo está dizendo aqui, em todo esse tempo, é: quando eu era zeloso, irmãos, deixa eu te falar um negócio, eu estava fazendo aquilo com toda a minha vida. Irmãos, uma coisa muito simples. Zelo sem Cristo não passa de legalismo e moralismo. Só para autojustificação e para condenação do outro. Zelo sem Cristo não passa de moralismo e legalismo. Autojustificação para condenar o outro. É isso. Fiel, viu, irmãos? Não é ninguém fiel nem nada, não. Estou falando de gente fiel. Samuel me deu um susto aqui, rapaz. O Paulo tá vindo aqui atrás, aqui, me dá uma zelada aqui. Que susto, rapaz. Tá doido? O zelote aqui vindo me dar uma zelada aqui, tá doido. Mas vocês entendem? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque, então assim, o que significa dizer que Paulo se converteu a Jesus? O que isso quer dizer? O que isso demonstra? E aí, irmãos, ele vai responder isso a partir do versículo 7, lá de Filipenses, capítulo 3. Olha o que ele responde lá em Filipenses 3, a partir do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perca. O que ele considera como perca, gente? Ele acabou de dar as carteiradas aqui. Vocês estão com o texto na mente aí, né? Ele deu as carteiradas todas aqui, fariseu, zeloso, tudo isso aqui que ele acabou de dar a carteirada, ele estava falando assim: mais do que isso, considero tudo como perca, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E não tenho a minha própria justiça, que procede da lei. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Eu não tenho a própria justiça, minha própria justiça, procede da onde a justiça de Paulo? Da lei, gente. Ele não está falando que ele tirou uma justiça da cabeça dele, não. Ele não está falando dessa autojustiça que a gente fica criando nas nossas cabeças e condenando os outros, não. Ele está falando assim: eu criei isso aqui, eu tirei isso a partir da lei. E aí, mas a que vem mediante a fé de Jesus. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Aquele que causava sofrimento, a partir do momento que se encontra com Cristo, é aquele que quer ser participante do sofrimento de Cristo. Estão entendendo o que é conversão para Paulo? Entende? Gente, ele não deixou de ser judeu, não. Na cabeça de Paulo, é difícil falar hoje, né? Porque fica abrindo as janelas, né? O cara fala assim: porque o Antigo Testamento não presta, para de... Mano, mentira. O Antigo Testamento é importantíssimo na Bíblia Sagrada. Quando a pessoa falar que o Antigo Testamento não serve, fala assim: você não sabe ler. Não fala isso, não. Deixa eu respirar aqui para eu ficar mais legal. Porque eu não posso falar essas coisas feias, não. Você fala assim: não, amigo, o Antigo Testamento também é legal. Vamos estudar o Antigo Testamento. Entende? Quando a pessoa fala que o Antigo Testamento... Não, gente, se você não entendeu o Antigo Testamento, é bem provável que você nem entendeu o Novo Testamento. Na verdade, alguns tipos de... até de libertinagem, alguns modos de viver, ele vai vendo dessa compreensão errada que a pessoa faz do Novo Testamento, porque às vezes ele excluiu o Antigo Testamento. Vem desse lugar, mas papo para outra conversa. E aí ele quer a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O que mata agora quer o quê? Morrer.
Você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim, aquele que eu era, eu entreguei tudo em Cristo, e agora eu quero ser participante desse sofrimento e morrer a morte que ele morreu. Ô, irmãos, quem aqui já assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo? Já falei várias vezes desse filme. Se você não assistiu, em nome de Jesus, assista o negócio, gente. Estou falando do negócio aqui. O filme é bom, para de ver Deus não morreu, esses filmes estranhos. Como é que é o nome do filme? Deus não está morto? Para de ver esses filmes ruins. Vai ver um filme bom, rapaz. Filme Apóstolo de Cristo, Paulo, Apóstolo de Cristo, filme bom. Você vai ver o Paulo lá, ó, todos nós somos Lucas. Quando você vê, você vai falar assim, eu sou Lucas, eu sou Lucas. Paulo, como que eu vou curar a filha do soldado romano que vai matar as nossas crianças? Quem já assistiu aqui sabe o que eu estou falando. Qual que é a treta de Paulo e Lucas lá no final? O soldado romano está colocando todo mundo para entrar lá no Coliseu para matar as crianças e todo mundo. A filha dele está doente. E aí o Paulo está falando assim, Lucas, vai lá ajudar a filha do soldado romano. O Lucas fala assim, não vou não. Eu vou ajudar a filha dele que vai matar as nossas crianças, Paulo? Não, você está doido. Aí Paulo vai falar assim, ô Lucas, vem cá, você ainda não converteu não? Um dia você vai entender o que eu estou dizendo. Quem que está falando isso, gente? Era esse cara que perseguia a igreja. Não porque ele achava que estava perseguindo a igreja, porque ele achava que ele estava defendendo a igreja. Irmão, seu zelo pode ser perseguição à igreja. Quero te dar uma notícia, viu? Em nome de Jesus. Você está me assistindo aí? Me amem, mas eu estou falando a verdade, viu? Seu zelo pela igreja pode ser perseguição à igreja de Cristo. Você está querendo matar a gente em nome de Cristo. E aí ele vai continuar dizendo assim, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, não é a primeira vez que eu estou dizendo isso aqui não, estou repetindo também, aprendi com Paulo, repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam em coisas terrenas. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Esse tipo de pessoa que, como eu era, zeloso, que quer implantar o reino com a própria força do braço, da lança, que mata para provar e que persegue em nome de Deus, essa pessoa só tem um arbítrio, o orgulho. É o orgulho que faz ele fazer isso. Porque para Paulo, ele já nem tem mais por preciosa a vida dele. A vida dele ele já entregou para Cristo. Ele já deixou isso para lá. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita nos colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes a seu corpo glorioso. Isso aqui é Filipenses capítulo 3, até o versículo 21. Conversão, o que é conversão para Paulo? Paulo nunca diria que deixou de ser judeu. Paulo é um judeu devoto. Ele sempre creu em um único Deus.
ele sempre creu na lei do Senhor. Ele sempre creu no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso nunca foi questionável para Paulo. Em nenhum momento da vida de Paulo isso foi questionável para ele. A pergunta não é se você crê ou se você não crê, irmão. A pergunta não é se você converteu ou se você não converteu. É o que essa pseudo-conversão que você diz ter te leva a fazer. Porque se ela te leva a ter as mesmas atitudes, como essas atitudes que Paulo está dizendo, o que ele vai dizer? Que isso não é conversão. Às vezes é uma adesão de uma cartilha de ritos e dogmas e crenças, credos que você assinou embaixo. O cristão, gente, só tem um problema, viu? O cristão só tem um problema. O problema do cristão é só um, irmãos. Só um. Não é pecado, tem nada disso. Sabe qual que é o problema do cristão? Ele precisa morrer. O cristão precisa morrer. Porque o dia que o Serginho acorda, a Angélica vai ter um marido insuportável. A Angel não vai ter um pai legal. O Pedro não vai ter um amigo legal. Por quê? Porque o Serginho sem Cristo, ele sempre vai ser essa pessoa que quer o benefício das pessoas para que saciem aquilo que nele é implacável. Paulo nunca diria que ele deixou de ser judeu, deixou de ser um devoto. Ele sempre creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele passou a vida lendo os salmos, fazendo orações nos salmos. Ele sempre passou a vida estudando os profetas. A pergunta não é se a gente converteu, mas depois desse encontro, se você encontrou com Cristo e Damasco, e Cristo encontrou com você, já falei, faça a sua escolha e seja feliz, irmãos. Sai desse lugar. Mas a pergunta é, quais as evidências a gente consegue enxergar desse pseudo-encontro que você disse que teve com Cristo? O que a gente enxerga na sua vida depois desse dito encontro com Cristo? O que emerge na vida de Paulo relacionado tem a ver com o que ele entendeu da ressurreição de Cristo, irmãos. Isso aqui, irmãos, agora uma brecha aqui. Esse aqui é o ponto que os nossos irmãos reformados, eles têm dificuldade. Geralmente eles leem Jesus com o óculos de Paulo. Você não lê Jesus como um óculos de Paulo. Mesmo Paulo tendo sido esse primeiro teólogo, tendo sistematizado algumas coisas, você lê Paulo com os óculos de Jesus. E é por isso que em algumas tradições, e por isso eu disse reformado aqui, os dogmas, a liturgia, os credos, eles estão acima da pessoalidade, porque a sistematização do entendimento é mais importante do que a humanidade da pessoa. Aqui está o calcanhar de Aquiles deles. Eles leem Jesus com óculos de Paulo. Você não faz isso. Você lê Paulo com óculos de Jesus. Né? Não deveria ser nenhuma novidade, mas Jesus é mais importante que Paulo, apesar de Paulo ser muito importante. Paulo é maravilhoso? Paulo é maravilhoso. Jesus é mais importante que Paulo? Claro, muito mais importante. Simples. Mas não é muito óbvio quando você vai ler as tradições. Paulo, ele entende que a partir da ressurreição há um novo modelo de humanidade, uma nova forma de ser humano. A ressurreição, ela é a inauguração desse novo tipo de gente. Ele entendeu isso, irmãos. Por isso que a vida dele não é mais preciosa, morrer para ele não tem problema nenhum. Porque ele sabe que um dia ele vai ressuscitar com Cristo. Ele sabe que a ressurreição, ela é esse ponto-chave para essa nova humanidade, para esse reino de Deus que está sendo inaugurado ali. Então, tudo que ele tem, todas as carteiradas, nada disso mais é precioso. Ele não se importa mais com isso. Por quê? Porque a nova humanidade é mais importante. Porque como viver nesse novo céu e nessa nova terra? Como ser essa boa notícia? E é muito interessante que Paulo vai colocar como ser essa boa notícia, né? A gente tem essa ideia muito de falar, né? Isso vem de catequizar, de querer te ensinar. Não, você vai ser essa boa notícia.
O Paulo, ele não fala a boa notícia, ele é a boa notícia. O Cristo, ele não fala a boa notícia, o Cristo é a boa notícia. Não é o que você fala, irmão, é o que você vive, é o que você é. Você não é o que você fala, você é o que você vive. Quer saber no que você acredita? Você acorda e faz o quê? Se você acredita que você tem que acordar, tomar café, fritar um ovo, ou se você acredita que você tem que acordar, tomar água com limão para emagrecer, mano, você é o que você acredita. Entende? O que você faz é o que você acredita. Não é o que você pensa, não é o que você idealiza. Você acha que você tem que emagrecer, você vai correr. Entende? Você não é o que está na sua ideia. Você é o que você faz. Você acredita no que você faz. O que você é com as pessoas. Um dia uma pessoa me perguntou isso. Tem até um papelzinho ali na minha, né, na minha mesa ali, né? Onde ficam meus livros ali. Se tem curioso lá, já leu. Uma pessoa me perguntou um dia ali na sala da juventude, falou assim, ô pastor e tal, o que é o seu ministério? Aí eu escrevi lá, assim, ó, o meu ministério é como eu trato as pessoas. Está no papelzinho lá no post-it que eu preguei, para eu lembrar sempre. Está aqui, ó, para eu lembrar, para eu mesmo. Não é o que você imagina, o que você pensa, o que você idealiza, é o que você é.